E o pau tá quebrando sobre o assunto escala 6x1. Então vamos ouvir aqui, ó, Investidor Sardinha dando a opinião dele sobre esse rolê. Por quê? Porque talvez a gente seja surpreendido. Vamos lá. Então vamos lá. Bom, eu vi alguns vídeos bem interessantes aí sobre como se refletiu a proposta do fim da escala 6x1 no Brasil. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube, vou fazer um pedido pra você. Você que tá vendo esse corte, que trabalha na escala 6x1, deixa aqui nos comentários como é que é essa rotina. Sabe por quê? Porque me parece que às vezes as pessoas acham que quem trabalha 6x1 é uma vida maravilhosa, né? E os caras gostam de se comparar. Muitas vezes os caras falam assim, porque eu sou empresário e eu trabalho 7 dias por semana, que é mais ou menos uma meia-verdade. Mas deixa aí nos comentários como é a sua rotina na escala 6x1. Eu vou te falar, eu já trabalhei 3 anos numa padaria, então eu sei como é que é hard, e trabalhei 5 anos numa TV. Sei como é que é hard. E aqui na Bolsa de Valores, a galera mais da economia tem dito que se a escala 6x1 acabar, a Bolsa de Valores tem chances de acabar junto, né? Teve gente que foi bem enfático nisso aí. E eu quero conversar um pouquinho sobre esses exageros e sobre a minha opinião sobre o fim da escala 6x1. Antes de mais nada, é importante entender o que é isso, né? Quando alguém fala escala 6x1, você que é um trabalhador combalido brasileiro, você sabe. Mas assim, tem gente que nunca trabalhou CLT na vida, né? É quando você trabalha, por exemplo, de segunda a sábado, descansando somente no domingo. E, na verdade, quando a empresa opera com escala 6x1, seu descanso não é no domingo, não. Seu descanso é na segunda, na terça, na quarta. Todos os seus amigos marcando churras e você chorando ali, né? Desesperado, falando, Exato. meu Deus, eu nunca poderei fazer um churrasco. E aí você faz churrasco somente no Natal. Então é Olha lá o comentário aqui, ó. Trabalhei 1 ano em loja de cosmético e quase perdi meu réu primário. basicamente isso quando você não tá sendo a pessoa que faz o plantão do Natal. Já fez o plantão do Natal? Eu nunca fiz o plantão do Natal. Eu já fiz, né? Você sabe que churrasco de Natal não existe em outros lugares, né? Acho que só Goiás que faz isso. Né? Ah, é? Não, é nada, pô. Churrasco é a coisa mais comum. Esse lance do peru aí, gente, isso é coisa de publicidade, irmão. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse lance de comer peru de Natal aí é coisa de publicidade e coisa de algumas empresas que no passado... Você lembra no passado algumas empresas davam cesta de Natal pros funcionários? Às vezes ela metia um peru lá. Hoje mudou, né? Não tem mais isso. Mas isso é devaneio. O brasileiro normal, a gente faz churras. Eu acho que todo mundo faz churrasco. Não faz. Faz churrasco. Eu tive essa discussão com o Paulo Cuenca. Será que não? Não faz. Eu acho que aqui fazem muito churrasco no Natal, fazem churrasco no Ano Novo. Então, às vezes, quando você fica ali no Ano Novo também é aquela tristeza. Então, a escala 6x1 é esse regime de trabalho onde você trabalha 6 dias e descansa 1. E a escala 5x2 seria o regime de trabalho onde você trabalha 5 dias e descansa 2 dias. Agora, tem uma grande questão. No PL que estão passando agora, eles estão discutindo a possibilidade, né, pública do fim da escala 5x2, mas o projeto de lei, ele diz outra coisa. Vamos ver o que o projeto de lei diz? E aqui agora fica bem complicado, porque aqui pode ser que você seja pego de surpresa. Então é o seguinte, ó, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 7º. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então aqui, essa legislação, ela na verdade legisla sobre a possibilidade de trabalhar na escala 4x3 e não na escala 5x2. Só que a grande questão é que ela permite que seja rediscutida a remuneração dos trabalhadores nessa emenda. Então assim, aqui a gente poderia ter uma redução salarial, né? Não, discordo. O que rege o salário do trabalhador? Salário mínimo. Não tem discussão sobre isso. De acordo com a mudança no regime. E acho que se isso aqui ficasse um pouco mais claro, poderia haver uma mudança na opinião pública, né? Agora, se for aprovado... Mas na verdade já tá rolando, né? A opinião pública é que nós queremos o fim da escala 6x1. Fim da escala 6x1, a Bolsa de Valores acaba, as empresas da Bolsa vão quebrar, e lá. Pessoal, pelo amor de Deus. Vamos ser razoáveis, tá? O maior gasto das empresas hoje no Brasil não tem nem a ver, das grandes corporações, não tem nem a ver com a folha salarial não, tá? Então assim, a folha salarial vai ter um impacto? Vai ter um impacto, mas não é um impacto tão tremendo, tão absurdo quanto você possa imaginar. E o comentário aqui, ó, Choco, antigamente as empresas davam ao trabalhador um peru de presente, agora estão empurrando a pomba. Eu lembrei daquele meme de uma mulher falando assim, vê mesmo se eu vou sair da minha casa meio-dia pra levar a pombada, vê mesmo. Detalhe também é que se isso for aprovado, estaria sendo aprovado com a
aprovação ali, ó, com um interesse genuíno dessas grandes empresas de aprovarem isso, até porque elas têm ali acesso, né, a conversar intimamente com os nossos deputados, com os nossos senadores, principalmente as empresas que atuam como amigas do rei, né? Claro que tem boas empresas, bilionárias, etc, gigantescas, que não fazem esse tipo de lobby mesmo, mas uma boa parte delas, Me fala uma que não faz. parte mesmo, elas atuam ali em benefício E se não faz é porque o coleguinha tá fazendo, tá ligado? próprio, tentando influenciar, vamos dizer assim, na votação de leis e etc. Então, elas acabam atuando nisso. Quem que vai ser realmente impactado nisso aqui? E aí eu vou apresentar os meus argumentos a respeito disso e a minha opinião sobre isso. Quem vai ser As farmácias, vai ser as farmácias, né? As pobres farmácias. realmente impactado com isso aqui, gente, são as pequenas empresas brasileiras que já estão quebrando. O Brasil está passando por um processo sério de desindustrialização, a gente tem uma grave desindustrialização. Exatamente. Por causa de quê? Porque os governos meteram o louco que só quer investir no agro. Industrialização, foda-se. Eu quero é... Como é que é? Plano safra. Eu quero é plano safra. Aí, né, meu amigo? A gente tem a maior parte dos CNPJs quebrando mesmo, deixando de atuar, empresas ali com até 600, 700 funcionários, que você pode pensar que são gigantes, elas são empresas pequenas ainda, e que elas têm dificuldades enormes com conseguir atuar no mercado. E elas vão quebrar por conta do dinheiro que vai ser dado para os trabalhadores? Elas vão quebrar porque o trabalhador vai ter um pouco mais de dignidade? Então, acho que tem então vamos aos critérios, né? Não é dado, né? É trabalhado, né? Salário, não é dado. É claro que não. Elas estão quebrando porque elas não suportam mais a alíquota fiscal que o Brasil opera em cima de faturamento e não de lucro, né? É uma abstração da nossa legislação, então é uma coisa muito complicada. Essas empresas têm encargos trabalhistas absurdos, assim. Mas aí também, essas empresas que têm encargos trabalhistas, encargos em geral, sobre faturamento, elas são empresas gigantescas em faturamento, tá? Se não me engano, para você estar no lucro real, você tem que faturar quanto por ano? Vamos fazer uma pesquisa aqui rápida aqui, ó. Cadê os economistas do chat, os contadores? Ó, o chat mandou aqui, ó. No lucro real, a adesão é obrigatória para empresas que possuem faturamento superior a 78 milhões por ano. É uma grana. E, cara, olha, chat, eu achei um site aqui. Olha que doideira. Benefícios fiscais no lucro real. Redução de despesas tributárias. No lucro real é possível deduzir despesas como salários e aluguéis, reduzindo a quantidade de imposto? Caralho, bicho. Cara, ó, quando a gente para pra ver benefícios de algumas camadas de empresa aí, irmão, mano, tem benefício gostoso demais. Tu tá ligado que o cara pode descontar aluguel? Eu tô impressionado com isso pra mim é novidade. Só para a gente dizer alguns deles, eu queria convidar os empresários aqui a me ajudarem nisso, né? Para explicar para as pessoas que ninguém se importa em pagar bem o trabalhador, todo mundo gostaria que o trabalhador ganhasse mais dinheiro. A grande questão é que as empresas hoje têm alguns tributos, só para você entender alguns, tá? ICMS, PIS, COFINS, ISS, IRPJ, CSLL, IOF, DIFAL, Inmetro, Prefeitura, Estado e município são alguns. Você tem que pegar autorizações específicas e etc. Mas aí que tá. Ó, eu vou aproveitar aqui esse ensejo, porque é o seguinte. Usa-se muito um método, tá? Que é um método antiquado que é assim, ó. Trabalhador, você acha que eu não quero te pagar mais, mas olha quantos impostos eu tenho que pagar, tá? E assim, esse tempo passou, porque de fato no passado o trabalhador talvez não soubesse tanto. Mas hoje, qualquer trabalhador, se você abrir a sua conta de energia, todos esses impostos estão lá. E eles não estão sendo cobrados da empresa, eles estão sendo cobrados de você. Porque a empresa só recolhe o imposto, tá? Então, é de mim e de você, trabalhador, que esses impostos estão sendo cobrados. Se qualquer trabalhador olhar o seu lerite de pagamento, tá lá também os impostos que são cobrados. Então, assim, isso não é nenhuma novidade, tá? Não é nenhuma novidade e esses valores estão ali todos descritos. Então, assim, não é uma novidade. Você não vai chocar o trabalhador falando, olha, a empresa paga imposto. Caramba, todos nós pagamos. Inclusive, como a forma como é cobrado imposto no Brasil, ela é estranhíssima. Quanto mais pobre, mais imposto você paga percentualmente, né? Proporcionalmente falando. Aí você tem FGTS, INSS, folha de pagamento e vale alimentação, que é essa parte que a gente está falando aqui. E isso aqui não é problema de jeito nenhum para empresa nenhuma. Se você pegar os custos que uma empresa tem, qualquer empresa ali, e der uma olhada, os custos relacionados à folha salarial são extremamente baixos. E junto com isso, o Brasil ainda tem uma insegurança jurídica enorme, porque a gente tem problemas ali na interpretação da lei. A gente tem mais de 400 mil normas tributárias, o que quer dizer que nenhuma empresa mesmo, ela compreende exatamente quais tributos ela deveria estar pagando. Isso é discutido depois em
um processo judicial. O que significa que se você tem bilhões e bilhões para gastar com... Mas aí que tá também, aí eu tenho uma discussão. Falar que existe uma insegurança jurídica, eu não acho que exista, não. Você sabe por quê? Porque a gente vê cada vez mais decisões do STF que são benéficas às empresas. Então, assim, pelo princípio da jurisprudência, não tem... Eu não vejo de onde vem essa insegurança, porque muito pelo contrário, é uma insegurança textual. Você falar, olha, isso aqui tá meio turvo, porque na jurisprudência o que a gente vê repetidamente são benefícios sendo concedidos às empresas, benefícios fiscais, tanto que não é à toa que existem escritórios especializados em fazer as empresas pagarem menos impostos. Com advogados, a legislação é sempre favorável a você. E que se você não tem, se você é um pequeno empresário, ela está sempre contra você. Então, esse é o maior problema hoje que a gente está enfrentando. Isso aqui, a discussão da escala 6x1, ou se ela deveria ser abolida ou não, eu acho que seria um consenso se o governo chamasse as empresas para conversar e falar, olha, então a gente remove esses e esses tributos aqui, a gente deixa de considerar o tributo em cima somente do faturamento, como é feito no Brasil, a gente modifica esse tributo para cima do lucro, né? Coloca ali um outro formato de tributo e a gente se organiza. Até porque a maior parte das grandes empresas mesmo, elas têm uma equipe de advogados que fazem com que elas não precisem cumprir exatamente o que está escrito na lei. Elas têm ali pessoas para defendê-las desse tipo de coisa. E o empresário pequenininho, ele vai se ferrar. Ele não tem capacidade de... Mas aí que tá. Ó, eu também, assim, eu preciso deixar uma coisa clara aqui, tá? O empresário pequenininho qual? Porque assim, ó, tem muito... Eu não gosto dessa infantilização, desse coitadismo, porque ao mesmo jeito que fala assim, o trabalhador não é coitado, o empresário também não é, não. Tem muito empresário que deliberadamente escolhe deixar o pau cantar. Por quê? Porque ele espera que daqui a pouco vai rolar um refis, tá ligado? Se a coisa mais normal, ele escolhe deliberadamente não pagar. E ele vai inventar um monte de conversa. É porque A, porque A, porque B, porque C, porque C. Sabe? Só que o mesmo trabalhador, que muitas vezes, nem tô falando que é o caso aqui do investidor sardinha, tá? Mas o mesmo trabalhador que muitas vezes ele é alfinetado por canais de YouTube falando que, o cara foi pro Serasa porque não pagou as contas. Então assim, eu também não vou ficar aqui passando o pano pra empresário que resolveu não pagar seus impostos, pô. Ou principalmente resolveu não se informar a respeito. O que eu tenho que pagar, o que eu não tenho que pagar, tá ligado? Porque também, sobre a desculpa de que, porque impostos custam muito caro no Brasil. Ele não entrou sem saber. Não foi surprise, motherfucker, tá? Desse empresário hipotético, né? Estruturar e orquestrar isso aqui muito bem. Então isso aqui é um ataque, né? Descarado, assim. É uma medida completamente populista. É um ataque descarado ao empresário pequenininho que fica ali agora na opção de... Não é. Muito pelo contrário. Ela é uma defesa do trabalhador que está há séculos aí trabalhando pra cacete, né? E que há décadas está numa escala de trabalho que só lhe permite um dia de descanso por semana. Isso não é um ataque nenhum a empresa nenhuma, a pequeno empresário nenhum, muito pelo contrário, isso é uma luta por direito. O empresário que está se sentindo atacado por isso, por que será, né? Ou discutir com o funcionário dele e falar que ele é vilão agora porque ele é contra a aprovação de uma medida que vai complicar e que muitas vezes quebrar o próprio negócio, ou... Como que vai quebrar o negócio? Ele fica ali e se posiciona completamente a favor disso aqui, mesmo sabendo que vai complicar os negócios dele. A verdade é que isso aqui está sendo discutido porque o governo não quer discutir a história do cortar na carne. Então começou... Cara, aí eu discordo de novo, porque só o que a gente tá vendo é o governo metendo o teto de gastos e falando dia após dia sobre medidas de austeridade com o governo. E continua cortando, inclusive do lado do trabalhador, tá? Então, assim, esse papo de que o governo quer cortar na carne, eu acho que não é tão verdade assim, uma meia verdade. E, de novo, eu acho que acaba rolando uma fuga ao tema. Qual é o nosso tema? E eu tô falando aqui, cara, como um trabalhador. Qual é o tema? O tema é redução da jornada de trabalho. Então, assim, essas outras conversas, elas são muito pertinentes? São. Mas elas já eram muito pertinentes, só que a pauta do trabalhador nunca foi levada em consideração. Agora que a pauta do trabalhador está sendo levada em consideração, porque os trabalhadores estão forçando a barra, estão falando disso, enchendo a internet com esses papos, já tem mais de 2 milhões de assinaturas lá, aí calma lá, mas tem outras coisas. Cara, é fuga ao tema. A nossa pauta como trabalhador, fim da escala 6x1. Cadê o fuga das... Fuga boa, né? É fuga das galinhas, cadê, ó? Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Mas quando existe fuga das galinhas. Daí, fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Estão tentando fugir. Tem uma pressão muito grande em cima dos políticos, de modo geral, não só do governo federal, né? Não é o Lula e o Haddad ali. Começou a ter uma discussão no Brasil muito séria, a gente está prestando muita atenção no que os políticos têm feito. Então, ou eles começam a trabalhar com medidas mais populistas, ou eles não se reelegem daqui 2 anos. E aí? Mas aí que tá, essa medida não vem do governo. Cara, desculpa, essa medida não vem do governo, infelizmente. Felizmente, na verdade, ela vem do povo. Tá? E o governo tem que ser populista sim, cara. Uai, o que é ser populista, tá? Vamos lá,
o convencional, o ser populista é tomar medidas que elas aparentam ser boas pro povo, mas que vão causar prejuízo lá na frente. Só que isso o governo já faz o tempo todo. Teto de gastos é uma dessas. Quando o governo resolveu lá no passado congelar gastos com educação e saúde por 30 anos, isso era populista pra quem? Pra falar, olha, isso aqui é legal, mas isso ia fuder o trabalhador em 2, 3 anos. Tá? Então assim, o governo já faz essas medidas. Então, meu irmão, não é medida populista o trabalhador querer ter um dia mais de folga, tá? Aí começou, né, cara? Agora é a farra do boi. Então vai todo mundo agora começar a propor medidas cada vez mais populistas, sem o interesse de que elas sejam de fato aprovadas assim. Você vê que eles escrevem qualquer coisa no Fuga das galinhas, fuga das galinhas, fuga das galinhas. Esse vai ser o nosso áudio. porque sabem que aquilo vai ser modificado. Só que isso cria uma discussão social em que eu posso colocar de esquerda ou de direita, como se defender qualidade de vida, né, pra pessoa que trabalha, fosse uma discussão que é mais de um partido ou de outro, como se a centralidade das Mas aí, nosso querido Raul Sena, né, vamos deixar uma coisa clara. Por exemplo, o PL ninguém votou a favor. Então, assim, aparentemente essa pauta não é do PL, né? E o próprio PT aí tem uma grande divisão onde a maioria até agora também não tinha votado a favor. Então, parece que o PT também não tá afim muito de uma luta que é pró-trabalhador. Então, me parece, assim, ser uma luta de partidos, né? virtudes ali fosse relacionada, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Não tem nada a ver com isso. As pessoas não estão discutindo esse tipo de coisa. Eu diria que dá sim pra gente fazer até a escala 4x3 aí. A grande questão é, hoje, contratar um funcionário, quando você contrata, você tem 75% a mais de custos ali somente relacionados à contratação desse funcionário. Mas isso também depende da faixa salarial, tá? Faixas salariais mais altas, o custo não é tão 75% assim, varia. Fora os outros tributos relacionados. Então, assim, isso pra quem é empresa normal. Tem gente que faz acordo com os governos e não pagam praticamente nada. Mas aí que também... Aqui eu tenho uma questão aqui também, chat. Tipo assim, ó, vai lá. Eu vou dar um exemplo safadinho aqui, tá? Quando você importa um produto da China, por exemplo, né? Só de impostos, só os impostos dele, aqueles iniciais de importação, taxa de importação, sem outras coisas, dá em média uns 60%, tá ligado? Se isso importar normalmente, tá? Sem falar em frete, piriri, pororó. Só 60%. Então, seria honesto da minha parte falar que, pô, ao comprar um iPhone, por exemplo, só de imposto é 60%, não é verdade? Seria, tipo assim, só que a conta não é essa, a conta é o valor do produto não é, pelo menos claramente, não é o produto menos os impostos, tá tudo embutido. Ou seja, o meu custo de funcionário, se eu sou empresário, ele não é um salário, mas 75%. O custo total dele é o salário que você vai pagar para ele, mais os impostos. Eles fazem essa divisão para parecer que o funcionário deveria custar muito mais barato, tá? Só que isso é o desejo dos caras, né? Porque não é verdade, né? Deu pra entender? Eu falei de um jeito muito louco, mas é isso. O custo do salário, o custo de ter um funcionário CLT, 8 horas por dia, de segunda a sábado pra você disponível, não é R$1.400, cara. Desculpa. Desde que você se entende por empresário, você tem que saber que o custo disso é um pouco maior que isso. Não tem mimimi. Não é o povo que fala do mimimi, reclamando de mimimi. É curioso, né? Nada. Tem quem contrate, por exemplo, presidiário, com zero tributo ali pago. Ah, tem isso? Tem. Então você tem como fazer um monte de outras coisas. Eu acho que nenhum empresário, se a gente trabalhar uma redução gigantesca dessas cargas, ficaria triste em ter mais pessoas trabalhando. Então, por mais que você tivesse 2 funcionários, um descansa agora mais vezes e tal, você poderia ter outro no lugar que tá dando um reforço bem maior pra sua equipe. Você teria uma pessoa a mais ali atuando, né? Então a gente poderia discutir essa pessoa a mais atuando. O que me incomoda é sempre ficar essa discussão rasa, né? Os empresários contra o funcionário. Se fosse essa discussão, nosso país seria outro, né? Mas aí que tá, Raul. Só quem está defendendo a manutenção da escala 6x1 é quem não trabalha por ela. É quem não trabalha sob esse regime. Que são, curiosamente, empresários. Então, sim, no frigir dos ovos é uma luta de interesses. O trabalhador querendo ter menos carga de trabalho. De novo, o trabalhador querendo ter 2 diazinhos de folga e não só um. E o empresário falando assim, vai quebrar o Brasil se você não trabalhar 6 dias. A gente tem aqui, na verdade, um Estado, com E maiúsculo, extremamente ineficiente, inchado, que piora a vida de todas as empresas, que não consegue ser... Na verdade, não piora a vida de todas, não. Na verdade, ele melhora muito a vida de várias delas. Claro, com relação às cobranças dele, que cobra valores abusivos da população. Esse dinheiro é do funcionário já, esse encargo que tá indo pro governo ali, já é do funcionário, não é do governo, e que não sabe administrar bem esses recursos ainda, e que gasta mais do que tem, e que ainda tem que pegar dinheiro a juros, né, emprestado, e gasta
gasta mais da metade do que arrecada com a gente somente pagando esses juros dos empréstimos que eles tomam. E aí, as empresas todas considerando um fundo de insegurança jurídica, pagando valores absurdos para contadores fazerem cálculo ali de compensação tributária, sei lá o que o país... Mas se paga é porque vale a pena, não é? Se paga é porque Fuga vale... das galinhas. Fuga das galinhas. Mas quando existe Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Oxi. Cara, você tá ligado? Você tá ligado que... Olha como é doideira, né? A gente chega ao nível de uma empresa considerar contratar empresas, né, de direito tributário para ajudá-las a pagar menos impostos. Elas estão dispostas a dividir uma empresa em não sei quantos CNPJ, porque ainda assim vale a pena. Ainda assim vale a pena. Eu não tô entendendo qual é o... Mas vai quebrar, né? Não é capaz de fazer, e a gente fingindo que as empresas, os empresários são o grande problema do país, ou que a escala 6x1 tem a ver com isso. E se você pensa que eu tô aqui advogando em causa própria, né? Sabe que eu fiz a pesquisa aqui na minha empresa, a gente descobriu que tem 2 pessoas, na verdade, que trabalham consistentemente na escala 6x1. Na verdade, uma semana sim, uma semana não. E a gente vai dar um jeito de mudar isso. A gente tá reorganizando aqui os quadros da empresa, talvez colocar uma pessoa a mais e tal, e vamos mudar isso, independente da legislação passar ou não, porque eu acho que realmente é muito ruim pra pessoa trabalhar 6 dias seguidos toda semana, folgando um dia só, né? E principalmente quando a folga cai ainda num dia de semana. Aqui não tem isso, pelo menos, mas em outras empresas eu sei que tem muito isso, e aí você acaba não conseguindo descansar. Pro empresário, que se tiver realmente uma compensação tributária, o cara consegue colocar alguém pra trabalhar no fim de semana, principalmente, e consegue cobrir esse ponto, né? Mas discutir isso no Brasil, no momento que a gente tá com as empresas todas quebrando, né? Tá tudo quebrando. Cara, desde que eu me entendo por gente, as empresas estão tudo quebrando. Não podemos discutir esse assunto não, tá tudo quebrando. Tá tudo quebrando. Ai, meu Deus, tá tudo quebrando. Ai, meu Deus. Uma desindustrialização por completo é simplesmente jogar pra galera um assunto que deveria ser discutido de maneira muito mais séria, né? A gente deveria ter convidado ali realmente pessoas que tenham capacidade de discutir esse problema e falar, pô, que compensação que a gente pode fazer? O que a gente... Não. Olha só, aqui, ó, vou fazer uma interpretação freestyle aqui, Raul, porque afinal de contas, react no YouTube é isso, né? Mas vamos lá. O que você tá dizendo é, deveriam ter convidado alguém pra essa discussão, alguém pra dizer, tá, mas que compensação vai ter? Ou seja, você tem um refém... Cadê? Eu tenho um áudio pra isso aqui, ó, cadê meu áudio? Você tem um refém, esse refém, o trabalhador, tem que trabalhar 6x1. Mas a gente só quer 5 agora por 2? Tá bom. O que vocês vão me dar em troca? Eu não vou abrir mão desse cara aqui nesse 6º dia. Tá maluco? Tá maluco, Ney? Não vou abrir mão. Tem que negociar com o patrão, né? Pode tirar, né, dos benefícios aqui extremos que algumas classes têm no Brasil para a gente poder diminuir esses gastos e para a gente poder criar realmente esse mecanismo que ia promover, inclusive, a abertura de mais empresas no Brasil. Tem muitas empresas precisando de funcionário que não contratam porque não consegue arcar com os custos, né? Então, a gente poderia fazer tudo isso. Mas sabe por que isso nunca vai ser feito de fato? Porque as pessoas que estão legislando no nosso país, eles trabalham na escala 3x4. Então, eles trabalham 3 dias na semana e folgam 4. Trabalham. Então, assim, como é que a gente pode discutir seriamente, né, isso aqui? Como é que a gente pode ir lá discutir com os deputados, etc. Se nenhum deles, primeiro que a maioria nunca nem trabalhou, né? Trabalhou CLT mesmo, fechado, a maioria... Mas aí que tá, né? Como já dizia o Barba, né? Infelizmente é o congresso que a gente tem. Então, assim, não é que a gente não pode discutir com eles, a gente está fazendo isso. Tá do jeito que a gente gostaria? Não, mas é com ele que a gente tem que discutir. E no nosso caso, como povo, trabalhador, a gente tem que pressionar. E estamos fazendo. Não é à toa que a galera tá se movendo, porque no começo ninguém queria, mas depois que começaram a ver a movimentação popular nas redes sociais, já tá todo mundo, não, mas veja bem, eu vou apoiar, hein? Eu vou apoiar. Então, nós temos que pressionar mesmo, é o que nos resta. Negociar com o patrão é que não dá, né? Felizmente, meu patrão não tá nem aí, se eu quer trabalhar não, então tem alguém, então passa fome. Passe fome aí. Não. Aí como é que a gente discute esse tipo de coisa? Nunca empreendeu, nunca trabalhou, vive de receber dinheiro para representar. Por isso que eles estão lá para defender os nossos interesses, né? Nós do trabalhador, nós que trabalhamos, nós que já trabalhamos na escala 6x1, a gente é que sabe onde o calo aperta. Então eles têm que, né, nos dar ouvido. Tá, uma ou outra classe muito pequena, né, e enganar as pessoas. Então, assim, tem chance de um negócio desse dar certo? E aí fica essa discussão, como se, cara, o descanso das pessoas fosse uma coisa de partido de esquerda, partido de direita. É claro, gente, que ninguém quer o próprio funcionário sobrecarregado em trabalho, sofrendo. Olha, em geral, Raul, eu vou te dar a minha experiência como trabalhador, tá? E olha que eu sou um cara até espertinho, assim, ó. Em geral, os patrões nunca tiveram muito preocupados com a minha condição de descanso. Não. Infelizmente, tá ligado? Tá muito aí pra isso, não. Ah, tá doente, é? Ah,
Traz um atestadinho pra nós, tá? Era isso. Ah, não tem atestado não? Ah, então uma faltinha aqui pra você, tá? Prenda, etc, porque isso diminui a produtividade. Agora, pra gente discutir uma reforma no trabalho, etc, a gente precisa discutir também a forma como as empresas são cobradas. Então, não tem como discutir uma coisa sem a outra, porque senão simplesmente o que vai acontecer é uma quebradeira das empresas pequenas, as grandes não vai fazer diferença nenhuma, tem lucros bilionários, é uma quebradeira das empresas pequenas que promovem o melhor ambiente de trabalho. Quando você vai olhar as grandes multinacionais, etc, não tem a mesma qualidade, né, de cuidar... Desculpa, não. Aí eu discordo. Eu queria muito um dado que me mostrasse que as condições de trabalho nas pequenas empresas são melhores do que nas grandes. Eu queria realmente ver isso. Porque eu não conheço nenhum mercadinho da esquina que tá dando vale alimentação, que dá plano de saúde. Isso são coisas que só as grandes empresas oferecem, tá? Então me fala que condições melhores são essas que as pequenininhas estão oferecendo. Que eu realmente queria saber. E queria muito saber que o mercadinho da minha rua ali, que trabalha de segunda a sábado, se ele deixar de abrir no sábado, por que ele vai quebrar por causa de um dia? Eu queria realmente saber. Com um profissional, não tem a humanização desse trabalhador ali, é só um número aleatório, e a gente vai substituir os empregos que são legais, que são mais tranquilos ali, por mais empregos em indústria de apertador de parafuso. Emprego de qualidade, etc, a gente tá perdendo cada vez mais, e é mais uma medida que, feita dessa maneira, sem os cuidados necessários, sem diminuir tributação... Que emprego de qualidade que você vai perder se mudar a escala 6x1? Me fala, eu realmente tô curioso, que empregos de qualidade são esses? Etc, é simplesmente jogar pra galera, jogar na responsabilidade do povo, uma decisão que as pessoas não têm capacidade de decidir, não sem saber o todo, não sem saber o impacto inteiro. Então não tem um estudo de impacto, não tem um nada. Não... Tem vários estudos de impactos provando por A mais B que reduzir a escala de trabalho, inclusive aumenta essa tal de produtividade que vocês estão aí, a produtividade. Então assim, tem estudos provando já isso, então a gente sabe se sim. Tem uma forma como a gente poderia fazer isso. E olha, a primeira coisa que poderia ser feito era criar um incentivo aí. Vamos lá, vamos tirar a escala 6x1 e a gente coloca esse incentivo fiscal. Quantas empresas aderem? E vamos colocar agora a escala 4x3 e ver quantas empresas aderem também, considerando esses benefícios. Pô, claro, ou vamos criar um incentivo fiscal pros escravistas, né? Acho que é a mesma coisa, né? Ou seus Cara, você tá ligado que nos Estados Unidos houve uma guerra entre os estados do sul e do norte porque os malucos não queriam liberar os escravos? Porque vai dar super certo se tiver um incentivo. Benefícios. Faz o teste. Você vai ver que um monte de empresa vai começar a aderir. Simplesmente aquilo que é benéfico começa a aderir. Ah, não. É muito mais eficiente. A gente percebeu. Tem uma melhora na qualidade de vida do trabalhador. Tem trabalhadores mais felizes. Tem uma melhora no consumo geral, porque a pessoa vai ter mais dia pra descansar e, consequentemente, mais dias pra gastar. Meu amigo, já dizia o Michael Jackson, eles não se importam. Tem uma melhora no mercado de trabalho que ficou mais competitivo, porque criou 2 vagas e agora as empresas têm que disputar e podem até pagar mais com a pessoa trabalhando menos. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que pegar um áudio aqui de contos, né, histórias para... Fábulas! Olha que interessante. E pode acontecer de maneira natural esse processo, sem precisar de uma legislação sobre quem nunca teve empresa, sobre quem nunca trabalhou. Então, assim, o pior... Eu adoro isso, né? Nessas horas, você não manja, porque você nunca teve empresa, tá ligado? Você nunca... Porra, Raul, é foda, né? O cenário pra mim é sempre quando os políticos decidem sobre algo que eles não compreendem da maneira mais irresponsável possível. E adivinha o que eles fizeram? Exatamente o pior cenário, né? E você pode deixar a sua opinião aqui embaixo, e é verdade que esse vídeo é lotado de vieses, né? Eu sou uma pessoa liberal, acredito no liberalismo, acredito que quanto menos o governo enfia a mão dele nas coisas de maneira idiota, melhor pra gente como sociedade. Acredito sim que o brasileiro trabalhar a escala 6x1 é muito doído, muito sofrido. Trabalhei Mas não tem jeito, né? Escala 6x1, acho uma merda, né? Acho, assim, das piores coisas que você tem, você não consegue se organizar. E minha folga ainda era na segunda. Eu trabalhava em jornal, folga na segunda ou na terça ali, né? Que são os piores dias pra você folgar também. Entendo esse problema. De fato, entendo esse problema. Mas eu acho que a gente pode fazer muito mais pela população se a gente tomar cuidado e pensar isso do ponto de vista inteligente. Não simplesmente como uma medida populista ou não como se fosse uma discussão de partido de esquerda ou de direita, mesmo porque... Mas é. Se for uma discussão de partido de esquerda, não vai passar, porque a esquerda perdeu. Mas tá passando. Basicamente, a força... Mas aí que tal, isso é um engano. Não é discussão de partido de esquerda e direita, isso é uma discussão do trabalhador. E por ser do trabalhador, ela está passando, tá? E tá vendo todo esse papinho aqui pra dizer que não é coisa de trabalhador, não, é coisa de partido. Estão tentando tirar o objetivo. Como diz aqui o nosso áudio do dia... Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Mas quando existe fuga um das galinhas. daí, fuga das galinhas. vende Fuga das galinhas. É fuga das galinhas, pô.
e o fôlego na Câmara, perdeu entre os vereadores, perdeu em absolutamente tudo. Então, não é uma discussão que passaria no momento. Agora, se for simplesmente para fazer marketing para pessoas do PSOL e do PT, cara, parabéns, fizeram marketing, vocês ficaram de bonzinho. Vocês estão querendo mudar a vida do trabalhador ou pagar de bonzinho? Se for pra pagar de bonzinho, pô, ficou legal, não ficou? Porque falou, o fulano votou contra e o fulano votou a favor, aí se fortalece para as próximas eleições, que provavelmente era o que vocês queriam fazer, vamos ser sinceros, vocês não estão Olha lá, ó. tentando passar essa porra desse projeto ao jeito que está escrito. Então, não vou nem discutir isso aqui, porque, nossa, e podia tanto ser uma discussão massa, né? Podia tanto ser uma discussão. Ela é uma discussão massa. O que acontece é que estão tentando, infelizmente, desqualificar a discussão, falando que o problema é A, é B, é C, e não o problema real. O problema real é esse. Escala 6x1 é um problema. Vocês vão lá e colocam um monte de outras coisas pra dizer, não, o problema não é isso, o problema é aquilo, o problema é aquilo outro. E todas as outras coisas que vocês querem que a gente olhe é pra dizer assim, ó, o que vocês vão dar em troca pra gente liberar um dia? O que vocês vão dar em troca? Tá ligado? Se não tiver nada em troca, também não tem que discutir, não, né? Discussão de fato pra mudar a vida dos trabalhadores, mas não é isso que vocês querem, cara. Vocês querem fazer, sabe, polêmica. Queria ter um nome aparecendo, né? E por isso que eu não li o nome da... Porque queria ter um nome aparecendo. É isso? Era isso que... Pera lá. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou dar aqui pra vocês aqui, ó. O dono do negócio aqui, ó. Deputada Érica Hilton. Do PSOL. Esse que é o dono da pauta aqui, ó. Nesse momento. Mas não surgiu com a deputada Érica Hilton. Surgiu com quem? Surgiu com o nosso querido, cadê aqui, ó, o Rick Azevedo. Rick Azevedo. Aqui, ó. Que foi alguém do povão, cadê? Quero imagem do Rick Azevedo. Cadê, ó? Rick Azevedo, que inclusive foi eleito vereador. Pô, deixa eu botar aqui a foto, cadê? Vou ter que entrar no Instagram. Aqui, ó, Rick Azevedo, que foi eleito vereador pelo estado do Rio de Janeiro, basicamente defendendo essa pauta. Esses são os donos da pauta, tá? Não queria falar o nome, pô, nós estamos falando aqui. Que parada, hein? Aparecendo, né? Que é o nome, ai meu Deus, eu sou a defensora dos frascos e comprimidos. Ninguém é idiota, gente, para com isso, sabe? Vai lá, auvp.com.br pra você que quer aprender a investir, saber que isso aqui não impacta na bolsa. Acabou, eu vou te mostrar como que lê um balanço pra você ver. Acabou, né? Então é isso, pô. Já dizia o Michael Jackson, eles não ligam pra gente. E pro final, pra deixar claro, gente, você sabe o que tá rolando aí, o que estão tentando fazer, né? Estão tentando fazer isso aqui, ó. Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Mas quando existe fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. E ó, isso é tão legal. Olha aqui, chat, ó. Para não dizer que, ó. Comentários do vídeo, tá? Comentários do vídeo aqui, ó. Olha lá, comentários do vídeo. Trabalhei por 2 anos em shopping na escala 6x1. Saí em março desse ano pra viver de internet. E posso dizer, eu renasci. Se você está nessa escala, tenta ao máximo sair dela. Isso tá acabando com a sua vida. Ó, sou a favor da escala 6x1 pra político com salário mínimo. Olha! Todos os países que apoiaram a ideia de redução semanal tiveram um aumento significativo em consumo. Não tem como ser contra. Ó, já trabalhei na escala 6x1 e não gostei. Ó... Quem trabalha na escala 6x1 não consegue... Até os comentários, cara, até a audiência tá se manifestando. Meu irmão, essa é uma pauta do povo. E todo mundo que tá contra essa pauta do povo, claramente tá contra o povo, ou no mínimo está assim, ó. Fuga das galinhas. 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 Se inscreve nesse canal que tem vídeo todo dia. Beijo e tchau, obrigado. Não, 5x2 também, né? Porque, né? Não tô maluco. Tchau, obrigado.